Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Dr. Eduardo Caldeira e você está no canal O Futuro da Face. Antes de ver o vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve e vamos tornar esse o maior canal especializado em face do Brasil. E no último vídeo, nós falamos um pouquinho sobre cavidade nasal e também explicamos como é que acontece a sensação dos odores, como nós sentimos os cheiros. E uma coisa muito importante, quando eu estou ensinando os meus alunos, eu percebo que eles têm uma certa dificuldade para entender como é que é a cavidade nasal por dentro. Então hoje eu vou explicar de uma forma fácil para todos entenderem como é que é a parte interna do nosso nariz, ou seja, como é a espacialidade dessa área do nosso corpo. Eu tô me aposentando. Tá, e a gente vai beber o quê? O mesmo pra minha afilhada. O meu pai disse que você encontrou uma coisa. Num trem, durante a guerra. Uma relíquia que pode mudar toda a nossa história. Por que está atrás da coisa que enlouqueceu seu pai? Não se mova. A gente tem que sair daqui. Para! Desculpa. Helena! Dr. Jones, encontre-o. Uma coisa que eu gosto sempre de explicar para os meus alunos, para eles poderem entender como é que é a cavidade nasal por dentro, eu sempre explico assim. Imagina você entrando dentro de uma sala, dentro de um ambiente, como nós estamos aqui. Então, a porta de entrada são as nossas narinas. Nós entramos para a gente fazer o trajeto como se fosse do ar. Eu entro pelas narinas, como se fosse uma porta, e eu adentro numa sala. Imagine uma sala quadrada, onde eu tenho um teto. Esse teto é formado pelo osso etimoide. Ele tem uma placa superiormente, como se fosse realmente o teto da sala. Depois, lateralmente, eu tenho uma parede com placas recurvadas. Essas placas são chamadas de conchas nasais. E entre essas conchas eu tenho espaços chamados de meatos nasais. Então eu tenho concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. Os espaços abaixo da concha nasal superior, eu tenho um espaço chamado meato nasal superior. Abaixo da concha nasal média, eu tenho um espaço chamado meato nasal médio. E abaixo da concha inferior, eu tenho um espaço conhecido como meato nasal inferior. A partir daí, eu também tenho uma divisória. Bem no meio dessa sala, imaginem que eu passo uma parede. E essa parede é formada por duas placas ósseas. Uma superior, que é do osso etimoide, chamada lâmina perpendicular do osso etimoide, e mais posteriormente eu tenho uma outra placa chamada de lâmina do osso vômer. Essas duas placas formam a parede central dessa cavidade, chamada de septo nasal, juntamente com uma parte de cartilagem mais anteriormente. Inclusive, a gente pode sentir essa placa cartilaginosa na parte mais anterior do septo. Eu acredito que muita gente já deve ter ouvido falar em desvio de septo.
E isso pode acabar prejudicando a passagem do ar. E às vezes você precisa de uma intervenção para a correção desse septo. Outra dica muito importante: quando a gente vai lá para a parte posterior da cavidade nasal, nós vamos chegar na parte inclinada, no término dessa cavidade. E esse término é formado pelo osso esfenoide. E aí nós temos o finalzinho da cavidade nasal, que é chamado de coanos, aonde a gente tem a continuidade para um tubo conhecido como nasofaringe. Dr. Jones, encontre-o. Com isto corrigirei todos. Você o roubou. Depois você o roubou. Depois eu o roubei. É assim no capitalismo. Por ali! Apertem os cintos. Podemos ter alguma turbulência. Você fez suas apostas. Cometeu seus erros. Agora é hora do triunfo. Acaba com eles, Indiana Jones! Eu já vi algumas coisas na vida. Já fui torturado com voodoo. Fui baleado 9 vezes. Aliás, uma vez foi pelo seu pai. Desculpe! Eu procurei por isso toda a minha vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu quero ver todos os comentários.